Boa noite! Hoje é uma live muito especial, que é a entrada do Switch, meu filhote, no mundo das lives, tá? Então é a primeira live do João Luiz, com um público um pouco maior, que ele vai estar aqui hoje. Nós dois vamos estar fazendo um bate-papo e não é no mesmo lugar, então já começa daí o X da live, tá? Então cada um dentro de um território delimitado da casa, que é a forma como nós vivemos nessa pandemia, tá? Então como se dá bem fazer uma convivência familiar mais agradável quando a mãe tá tendo que trabalhar home office, o filho tá fazendo aula online em casa, a avó também fica em casa e já ficava em casa e não entende muito bem a hora que ela pode falar, quando ela pode ter a atenção da filha, do neto. Fica um pouco confusa essa situação, já que tá trabalhando em casa, estudando em casa. Então hoje vamos conversar um pouquinho com um adolescente, o João Luiz, de 14 anos, que teve a sua rotina mudada drasticamente desde o mês de março. Sinceramente, é a única pessoa que eu, de Nair, conheço que está desde março sem sair de casa. Totalmente, 100% home, tá? Ontem eu tirei ele daqui, acho que foi uns 5, 10 minutos de casa para ir comigo no correio. Desde março sem sair de casa, tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho como que ele tá convivendo sobre isso. Então eu já vou chamar aqui o meu filhote, que diz que não é para ser chamado de João Luiz, mas de Switch, que tem não sei quantos earns aí, que eu não consigo entender. Ele vai explicar um pouquinho pra gente o que é isso. Como que é essa rotina dele aqui dentro de casa. Olha lá, no ambiente dele, ele já foi gravar onde? No quarto, que é onde ele fica 24 horas por dia. Boa noite, João Luiz. Você explica um pouquinho aí o seu nome, o que é esse suíte, o que é isso aí? Enfim, o meu nome Suíque veio de um amigo meu que criou pra mim, que ele tá até aí na live, o Robson. Ele um dia, quando eu jogava antes no meu PS4, aí eu fui pro PC, né? Aí eu tava procurando um nick e tal, porque eu não queria que fosse o meu nome em si, porque fica meio chato só o nome, entendeu? Aí eu pedi pra ele dar uma sugestão, aí ele falou Suíque. Aí eu fiquei como Suíque mesmo. E o que significa suíte? É só meu nick mesmo no jogo. Não é nada tão significativo, não. Bom, mas aí para quem não é gamer, não sabe por que esse nick, explica um pouquinho o que é a sua rotina, o que você faz além de ser gamer e o que é ser gamer para você, para as pessoas aqui que estão te assistindo e que não são seus amigos, né? Tem outras pessoas que estão entrando aqui. Assim, eu normalmente eu sigo uma rotina desde quando eu estudava ainda na escola, assim, porque hoje, como tá acontecendo toda essa pandemia, entre outros, a rotina, assim, certas coisas acabam mudando, pelo fato de não ser totalmente presencial, entre outras coisas. Mas, assim, em questão de escola, eu continuo acordando todo dia de manhã, às 6 horas da manhã, para tentar manter a mesma coisa de antes. Só que em vez de eu ir para a escola, eu assisto aula pelo meu computador ou às vezes pelo meu celular. Aí de tarde eu dou uma estudada e depois eu vou jogar. Mas, por exemplo, se não tivesse ainda nessa época de quarentena, ou eu iria para o inglês 2 vezes por semana, ou eu ia para o tênis, que era também 2 vezes por semana. E apenas na sexta eu estaria livre. Então tá. E hoje você tá jogando o dia inteiro, então, porque você tá em casa? Praticamente. Mesmo no horário da escola? Não, talvez. Não, talvez. Como que é isso? Como que é? No horário de estudar, estuda ou não?
Como que tem sido a Assim, no horário de rotina de estudar tem que escola estudar. agora? No horário de estudar tem que estudar, assim, porque de qualquer forma você vai ter que fazer uma prova online ou não. E assim, para isso você tem que saber o conteúdo para fazer essa prova, para sair bem. E Então como que tem tem que sido as estudar. provas nesse período de pandemia, que está tendo que fazer prova em casa? É melhor ou é pior? Pode ser Depende, sincero. assim, pode ser melhor pelo fato de não ter muita pressão dos outros, assim. Algumas pessoas que se sentem pressionadas pelo fato de você estar dentro da aula e ver as outras pessoas terminando a prova, ou a professora às vezes até falando que tá faltando certo tempo e tal, e às vezes isso dá uma certa pressão no aluno. E assim, com a prova online, às vezes as professoras dão até um tempo a mais para você fazer. Às vezes até fazem provas de tarde, e eu tenho um professor que já fez bastante prova de tarde, o Beneboy, e assim, ele dava das 2 da tarde até as 5. Isso faz com que ele, ainda mais que a matéria dele é física, que demora para fazer, isso faz com que a gente se sinta menos pressionado, tenha que fazer um cálculo, pode fazer um cálculo mais devagar, pode rever a prova. Isso dá uma pressão a menos no aluno e às vezes pode fazer isso se sair melhor, ele se sair melhor. Você fala sobre essa questão de pressão, né? Eu conheço você, mas assim, nem todo mundo que está aqui te conhece mais a fundo, né? Essa questão de Uhum. pressão, você se sentia pressionado em sala de aula? O que que era essa rotina de sala para você que você acha que agora fica um pouco melhor estudando online? Ou seja, você achou algo bom de estar estudando em casa? Sim, assim, é porque eu acho que pelo fato da gente estar estudando em casa, que é um lugar onde a gente sempre conviveu, a gente se sente mais confortável em um ambiente. Na escola, às vezes você está meio desconfortável, não sei, tem certas pessoas que se sentem desconfortáveis com o lugar que está na aula, assim, no mapa de sala, ou às vezes uma pessoa que está conversando ali, outra ali, e aqui já não tem. Mas assim, a conversa, que às vezes até os professores brincam pra gente falar mais que a gente tá muito quieto. Então, tipo, eu acho mais fácil, assim, você aprender num sistema online pelo fato das distrações, assim, ser menos distrações e pelo ambiente que você tá ser mais confortável. Ó, o Vinícius Bruno, jornalista, tá aqui na nossa live e ele me fez uma pergunta, mas eu vou passar essa pergunta para você. Ele falou: Dinair, você é uma leitora assídua. Você que gosta muito de ler, você lê muito. E aí, o João Luiz, lê muito? A mãe conseguiu passar essa habilidade para o filho, esse gosto pela leitura? Passou ou não? Pode falar para todo mundo aí. Eu gosto muito de ler, eu não gosto mesmo de ler, eu não leio muito. A maioria dos livros que eu leio é os paradidáticos da escola que eu tenho que fazer prova, mas eu não gosto muito de ler, não. Sou mais do ficar jogando mesmo, meu joguinho, esse é mais o meu lazer. E até colocando nisso aí, que acho que vai bem essa situação que o Vinícius colocou, todo mundo acha muito assim, a mãe é advogada, a mãe é coach, a mãe gosta de ler, a mãe fala em público, então o filho vai ser igual à mãe. Você sente essa pressão por aqui? Alguma vez foi colocado assim, João Luiz, você vai ser advogado? João Luiz, você vai ter que Não, ler? você, como minha mãe, também respondendo a pergunta, você nunca me botou muita pressão em mim sobre o que eu tenho que ser de profissão ou o que eu tenho que fazer. Sim, a senhora nunca me pressionou muito em questão disso. Então, acho que não. Nunca sofri muita O que que a gente pressão. coloca aí? O que que é a sua habilidade, né? Até colocando aqui para os que não conhecem, né? Como a mãe dele trabalha com coach e tem trabalhado com algumas pessoas e já trabalhou muitos jovens em preparação para Enem. O João Luiz já fez sessões de coaching mesmo com a mãe, né? E já fez alguns testes, já conhece um pouco mais as habilidades, as suas inteligências múltiplas. O que você podia falar aí um pouquinho? O que você identifica de habilidade? O que você já pensou em termos de carreira futura?
que você Assim, de já habilidade, conseguiu identificar? em questão de profissão, eu sou mais da área de exatas, porque eu tenho muita dificuldade com matemática, física, química, Dificuldade entre não, outras coisas que envolvem números. dificuldade não, facilidade. Você falou dificuldade. Você tem Não, falei fácil? facilidade. Eu tenho facilidade. E em questões de humanas, como português, história, geografia, eu sinto mais dificuldade. Assim, eu pretendo ir para uma área mais pro lado de exatas, por essa minha facilidade com matemática e tal, entre outras matérias. Matemática, física e química. Então, aí deixa vocês verem assim, é o oposto da mãe, tá? Aqui é uma pessoa da área de humanas, sociais aplicadas, com um filho voltado para a área de exatas e muito sinestésico, tá? Muito pro lado de esporte, dessa parte totalmente diferenciada da mãe, porque a mãe não pratica esporte absolutamente nada, nota zero. E isso aí para você foi pressão? A mãe ser de um jeito, você de outro? Ou a mãe incentivou você a jogar, praticar tênis, em outra época outros esportes, e agora com videogame? Como que é essa questão? Assim, eu sempre gostei muito de competir. é, eu li um comentário ali, eu comecei a rir. Sempre gostei muito de competir. Assim, tanto na área de esportes, como agora nos meus jogos, eu sempre gostei muito de, assim, ter uma disputa entre algo. Eu sempre gostei muito disso e, assim, a maioria das vezes eu foco em competir, tanto no tênis quanto no jogo, quanto em qualquer outro esporte que eu já fiz na minha vida. Eu sempre gostei muito de competir e praticar o esporte em si. E você foi incentivado pela mãe, pelo pai? Como que é isso? Você sempre teve incentivo para a prática de esporte ou não? Assim, eu comecei praticando judô. Quando eu comecei, eu era bem pequeno. Eu comecei na minha antiga escola, no Colégio Coração de Jesus, com o Sensei Três, Guimarães, eu lembro dele até três hoje, anos. com Você 3 começou anos esse de judô idade. com 3 anos. Né? Aí, a partir daí, meus pais começaram a perceber que eu gostava bastante de esporte. E eles começaram a me apoiar, tanto para quando eu fui começar a jogar judô, fazer o judô, quanto jogar xadrez, quanto praticar o futebol, quanto praticar tênis, e agora no tênis e no meu videogame eles me apoiam sempre bastante. Investe em você pro videogame ou não? Investe, investe. Já investiu bastante. Mas assim, tem uma contraprestação aí ou investe de graça? Você tem alguma consequência? Tem que fazer algo para poder ter investimento no jogo? Olha lá, tô falando que você é 5K ali. Exatamente. Os meus earnings no jogo. É, meio, é, é, aí, assim, tem um investimento seu e do meu pai também, para que foi do meu computador. E assim, eu acho que qualquer coisa que você queira entrar em alguma coisa que você tenha que competir com os outros, você tem que ter pelo menos um pouquinho de dedicação e também um pouquinho de investimento. Se você acredita naquilo, se você acredita que aquilo um dia pode te dar um retorno bom. Assim, tudo tem que você queira isso, você tem que pelo menos fazer um pouquinho de investimento com o seu dinheiro. E a outra parte? E a inteligência emocional? Precisa no jogo? Precisa bastante para competir. Assim, por exemplo, se você estiver nervoso, você pode fazer alguma cagada, tanto no videogame, quanto se você estiver nervoso num jogo de futebol, você não pode jogar tão bem, quanto num jogo de tênis, você pode errar muito o que você tem que fazer. E assim, o emocional da pessoa controla muito ela. Tanto quanto na física, no que você vai fazer dentro do jogo ou em qualquer outra coisa que precise você estar calmo para fazer. E isso interfere bastante também no que você vai fazer mesmo também. E quem que passou isso para você? Quem que te ensinou isso?
Que tem que controlar o emocional. Você? Você. Bom, aí estão perguntando aqui, o que tem mudou aqui para você? O que você está achando de ter que ficar em casa o tempo todo na quarentena? Até quem perguntou isso para você foi alguém que convive com você, mas ela quer que você fale para os outros, a tia Edna. Eu vi, Ai, eu então, vi ali. Assim, eu tô achando meio que, vamos se dizer, normal, porque não mudou em questão de rotina de escola na minha tarde, mas a minha, tipo, de manhã não mudou muito, porque do mesmo jeito eu assisto aula, de qualquer jeito, e, assim, de tarde que mudou bastante, que eu não estou indo mais no tênis por causa da pandemia, e também não estou mais indo no inglês, mas de resto tá nem tudo normal. tem aula tarde ainda online, um dia da semana, Sim, né? ainda tem toda terça-feira uma aula à tarde com a professora Tiziane e o professor Luciano. É, trigonometria e álgebra. Trigonometria e álgebra à tarde. A qualidade da aula, você acha que melhorou, continuou sendo online, os professores estão conseguindo estar passando conteúdo? Como que você acha que está sendo essa adaptação dos professores para dar o conteúdo na escola? Assim, eu acho que alguns professores se adaptaram a esse modo, mas alguns professores ainda não. Alguns dos professores podem estar estranhando alguma coisa, ou assim, não conseguirem lidar com o material que estão entregando eles agora, que no caso seria a aula online. Alguns professores eu acho que ainda se sentem nervosos ou não conseguem ter a mesma performance que eles teriam na aula. Cuida do seu áudio, João Luiz, seu áudio baixou. Oi? O áudio, aumenta aí. O Vinícius está perguntando aqui para alguém para passar o tempo agora na pandemia. Que jogo que você que nunca jogou, não teve hábito de jogar videogame ou jogar no PC, que jogo você recomenda? O Cauã recomendou para ele Fortnite. Você recomenda alguém a começar pelo Fortnite? O Santos está Eu não estou falando escutando aqui. muito bem, peraí, eu vou sair e entrar. Não, Rapidinho. você está falando. Eu não consigo escutar direito. Peraí. Então sai e volta. A Edna está preocupada com ele. Pronto, já vai entrar. Aí, Aí, repete. Não voltou. tá escutando. Eu estou te pressionando, João Luiz. A tia Edna, sua puxa-saco, está aqui Não, falando eu isso. já vi ali, não tô não. É que às vezes eu vejo alguma coisinha ali e eu começo a rir. Mas é os comentários, não sou eu, não, né? Hum, Ai, ai. Aqui tem uma professora que está assistindo, a Maria Elisângela, e ela está falando que dicas que você daria para aqueles alunos que têm resistência à aula online. O que aqueles alunos podem estar fazendo para ter um pouco mais de aproveitamento nessas aulas online? O que você aconselha? assim, eu aconselho algumas pessoas a tentar dar uma chance para esse método, porque, querendo ou não, mais lá para o futuro você vai precisar desse conteúdo. Então, assim, às vezes até a pessoa assiste algumas aulas de umas pessoas, e às vezes algumas não, mas isso daí depende de cada professor, porque às vezes a pessoa gosta do professor, às vezes não. E assim, às vezes a aula do professor também é muito parada. E assim, isso daí é mais para os professores, que alguns professores têm que dar mais animação na sua aula. Tem que, assim, fazer algumas brincadeiras, não ficar somente focada no conteúdo. Você acha assim, a aula online não pode ser igual à aula presencial, né? Não é simplesmente o professor tá lá falando e o aluno ouvindo, igual seria numa Sim. sala de aula. Ela tem que ter um outro tipo de atrativo, né? Uhum. Porque senão a maioria dos alunos não interage com os professores.
Aí, Os professores, cada um é às cada um, né? vezes, Alguns professores, olha, tá fazendo até educação física em casa, né, João Luiz? Tá tendo que gravar até vídeo de educação física, né? uhum, É aula online. exatamente. De vez em quando a gente tem que ir lá acordar ele um pouquinho, quando é algumas aulas ele sai, a aula tá chata, ele seleciona algumas aulas, outras não, né, João Luiz? Às vezes Mas eu assim, durmo normal, também. a gente aula todos os dias, pelo menos eu te acordo todos os dias, né? Exatamente. Ai, ai. O Cauã tá falando aqui que as aulas online dele são muito monótonas e não dá vontade de assistir. Então, realmente, depende muito de professor para professor. Então, a questão é, os alunos precisam se adaptar no momento para essa realidade de aula online, porém, os professores também precisam fazer uma adequação nas suas aulas. Então, é importante buscar o feedback dos próprios alunos ao longo das aulas para ir adaptando ao longo do ano, encaixando para buscar o melhor sistema, porque possivelmente a gente vai ficar no sistema de aulas remotas, não vamos falar assim, educação não é à distância, é educação remota, por todo o ano de 2020. E aí, João Luiz, o que você acha? 2020 é um ano perdido? Assim, não, porque, querendo ou não, os conteúdos estão sendo administrados da mesma forma, mas para algumas pessoas podem até ser um ano perdido, pelo fato das pessoas terem mais dificuldade de aprender com a didática do material online, mas outras pessoas conseguem aprender até melhor, outras pessoas não. E, então, por mim, na minha opinião, isso daí depende de cada aluno. Olha aqui, ó. Tem participação especial na live, viu? Que quer trabalhar em casa, fazer live em casa? Tem cachorro, tem gato, todos vão participar. Essa aqui é a filhinha do João Luiz, olha. Minha netinha Tiffany, Fujona, ela já deu trabalho nessa pandemia, agitou nossa pandemia com uma fuga, né, Tiffany? Teve que avisar. Teve que ser divulgada nas redes sociais o desaparecimento da bonitinha, mas ela voltou em 3 dias. E aí tá quietinha aqui em casa. Olha, estão perguntando aqui a questão do como que você lida com seus companheiros de equipe no campeonato. Quem será? Quem será que está fazendo essa pergunta? O João Luiz, ele é líder de um clã. Clã é o nome que se dá, para os que não conhecem, a uma equipe que joga juntos. Então, ele tem trio, porque tem umas competições que são em trios, né? É você e mais dois, né? E tem outras que você tem uma equipe maior, né? E como que você lida com essa sua equipe? Quem que você... Os colegas querem que você apresente aqui o seu clã, ó. Como que é que você administra isso? Se você é líder, você manda neles? Quem que manda? Existe isso? Não existe? Todos jogam igual? Como que é essa administração? Assim, eu e o Juan, que é o Santos, o apelido dele é... Na verdade, o nome dele também é Santos. Eu e ele temos um clã chamado Fluente. A gente foca bastante no cenário competitivo, a gente joga torneios, entre outros. E eu tenho o meu trio, que seria o Santos e o Daniel, que foi quem fez a pergunta. Respondendo a pergunta, depende do meu dia. Às vezes às vezes eu tô estressado, às vezes não, mas a maioria das vezes quando eu fico estressado é porque a pessoa fez alguma burrice, alguma cagada. Aí eu dou uns gritos para tentar corrigir. O Santos diz que é ele que manda em tudo. Bom, eu sei que não é bem isso que eu escuto, porque a regra aqui em casa, gente, é assim. Pergunta pra ele que o GGL até um certo horário no quarto dele. Só que tem uma regra, nem ar-condicionado ele pode ligar.
tá? Isso, Por questão de energia, né? Para a questão de economia de energia, mas não é só por isso, não. A porta tem que estar sempre aberta, porque eu controlo os palavrões dele. Então, eu só escuto lá de cima, eu falo, João Luiz, para de xingar, João Luiz, para. E quando eu estou trabalhando aqui no escritório, eu tenho que, de vez em quando, dar uma subidinha ou dar uma gritadinha daqui para lá, para ele baixar também o impulso lá, né, João Luiz? Para buscar o controle emocional, na hora que começa a diminuir. Mas você já tem. Acho que no fundo, você é até bom com a sua equipe, senão ele já tinha largado você. É, Ó, o Daniel, você xinga. xinga nada, rapaz. E a mãe fica, não fala, João Luiz. Aí ele vem discutir comigo o que, que é xingamento, o que, que não é. Ele vai alegar, ele tem que Exatamente. o que, que é, o que, que não é um xingamento. Ainda tem mais esse detalhe. A tia Edna também. Viu? Tem muita cria aqui. Então, essa questão da convivência em família na pandemia, para você tem sido tranquilo? Apesar de estar todo mundo em casa? Cada um no seu quadrado? Cada um nesse espaço do outro? Ou não? Aqui em casa é tudo junto e misturado? O áudio bugou de novo. Peraí, vou ter que entrar e sair de novo. Fala alguma coisa? Oi, eu tô te ouvindo. Vou ter que entrar e sair de novo. É o seu áudio que tá. Flagger, Supporter, gente, o que, que é isso? Eu não entendo nada dessas histórias. O que, que é isso? Esses negócios de negócio. Olha, até que ele tenta me ensinar, mas é complicado. Quem quer o quê, quem quer o quê no negócio. Eu procuro aprender alguma coisinha para não ficar tão leiga. Mas não é tão fácil, não. Bom, gente, o que, que é a situação, gente? O que, que nós queremos estar mostrando aqui para vocês? É que é possível, sim, conviver na mesma casa, trabalhando, estudando, tendo momento de lazer, apesar da quarentena. O lazer do João Luiz se chama jogar Fortnite, né? Então, por isso que para ele está sendo... eu já te chamei? Por isso que para ele tem sido tranquilo a quarentena até. Então, ele não queria mesmo sair de casa, tá de boa. Olha, então alguém está me explicando, ó. IGL é o líder. Fraga é o cara que vai matar os oponentes. Hã? E o suporte é o Fragger. O Fragger é aquele que vai dar o botão. E outra coisa que eu não sabia, gente, a questão, tipo assim, o Fortnite não é só matar, igual todo mundo acha, tem que ter estratégia, né? Tem que ter bastante noção de jogo, principalmente em campeonatos que são maiores, tipo a FNCS, que é um dos maiores campeonatos do Fortnite, e ocorre toda vez que vira a season. E assim, você tem que ter uma estratégia para saber quando ir pro safe, que o jogo ele funciona um Battle Royale. Você cai numa ilha que tem 100 jogadores. E o círculo vai fechando e você tem que ir rotacionando. E assim, tirando as estratégias que no jogo se chama noção de jogo, que é saber quando rotacionar, então você tem que ter a mecânica, que seria construir, saber mirar, editar, que são os recursos básicos que precisa ter no jogo para saber jogar. E para estudar? Estudar português, matemática e tal. Tem que ter estratégia também? Sim, no estudo, assim, algumas pessoas conseguem apenas ler o conteúdo e entender, mas outras pessoas não conseguem. E, assim, a maioria dessas pessoas criam certas estratégias que a pessoa em si cria pelo fato dela ter uma dificuldade de aprender. Aí ela cria uma tal estratégia que faz ela aprender melhor com a estratégia que ela criou. E aí?
O que que você dá de dica, assim? Uma das questões que é importantíssimo para estudar, para melhorar as notas. Ó, o Cauã, meu afilhado, está assistindo você também, tá, João Luiz? O Cauã, você vai ter que ensinar ele a jogar Fortnite. Acho que ele tá quietinho assistindo você. E ele fala João Luiz. Lembra do Luiz? Então, o que você fala assim, para o pessoal que está aqui, os colegas seus também, em termos disso? O que é importante para melhorar a performance nos estudos? Qual que é a primeira regra? Tem que conhecer. Primeiro você tem que criar uma rotina para os seus estudos, assim, saber quando você vai estudar, saber quando você vai assistir a aula, saber quando você vai jogar o videogame e assim, para tudo na vida você tem que criar uma rotina. Para tudo na vida você tem que ter uma agenda para saber quando você vai fazer cada coisa, porque senão isso pode tanto prejudicar em qualquer coisa que você vai fazer ou te deixar muito perdido, assim. Você fica meio que sem noção do tempo. E o que você aprendeu? Porque vamos falar um pouquinho aqui para quem não sabe, né? Você, há um tempo atrás, você foi diagnosticado com déficit de atenção e você teve que criar algumas estratégias para melhorar a sua capacidade de aprendizagem. O que você aprendeu nisso? Todo mundo estuda igual? O que funciona para um, funciona para todos? O que você pode estar falando aí para os outros? Assim, não, né? Assim, algumas coisas funcionam para um, algumas coisas funcionam para outros, mas nunca é uma coisa de modo geral, que todo mundo vai aprender apenas com um método. Como eu disse antes, cada um tem um método de aprender a estudar. Como assim aprender a estudar? Você tem que criar uma estratégia para você que você sabe que você vai ter um retorno sobre isso. Você tem que, por exemplo, algumas pessoas, eu vou escrever para mim aprender melhor. Eu vou apenas ler. Eu vou fazer um mapa mental. Então, cada pessoa tem uma estratégia para saber como você estuda, para saber como você vai aprender melhor. E o que você aprendeu para você? É igual para para mim, todos os... normalmente eu tenho que estudar, assim, escrevendo, fazendo um resumo, que é o jeito melhor de eu aprender. E fazendo exercício, no caso das atividades exatas, né? Matemática, física, né? Apesar de você ter mais facilidade nelas, né? Que dica que você poderia deixar para quem está estudando online agora, para estar melhorando esse rendimento? Algumas pessoas estão reclamando, estão dizendo que estão aprendendo menos, estão baixando as notas. Que dica que você pode deixar aí para as pessoas que estão com esse problema? Para elas tentarem criar uma estratégia, assim, de quando o professor estiver falando, ou, por exemplo, se o professor tem alguma coisa, tem um quadro atrás dele, para ele anotar, assim, a maioria das coisas que for possível. Ou, às vezes, chegar no capítulo que o professor deu hoje, dar uma revisada, fazer um mapa mental, um resumo. Ou, assim, a pessoa criar uma estratégia para ela aprender melhor, se ela estiver com alguma dificuldade. E as dificuldades são todas superáveis, né? Sim. Olha, a Andréa Zatarte, a Andréa está falando aqui que a fórmula de Bhaskara não serviu para nada para ela. Aquilo que eu te falei também. Você viu falando, você sabe fórmula de Bhaskara? Eu falei, não me faz nenhuma diferença. Nós da área do direito não temos esse problema. Tá vendo a diferença, João Luiz? Ai. E você ama a fórmula de Bhaskara, né? Tem bastante coisa nesse conteúdo que a gente está estudando. Seno, cosseno, fórmula de Bhaskara. E aí você acha ótima essa parte, né? Adoro. Ai. Hoje mesmo você fez prova de química, né? Química e... Não, hoje foi prova de física e gramática. Física e gramática. João Luiz, aí a questão, assim, nós estamos aqui com duas vertentes, né? Tem o pessoal querendo saber de estudo e tem o pessoal querendo saber de jogo, né? E você consegue viver nesses dois mundos, tá? Há um tempo atrás você teve um pouco mais de dificuldade de desfocar de um e ajudar com o outro. Hoje você acha que você já conseguiu chegar no seu meio termo ou ainda precisa ser trabalhado algumas questões?
Assim, hoje eu falo que eu consigo administrar o meu tempo, tanto para o meu jogo, tanto para os meus estudos. E assim, antigamente eu extrapolava bastante, eu queria jogar desde a hora que eu acordei até a hora que eu vou dormir. E assim, isso me atrapalhou muito nos meus estudos, fez a minha nota cair e meus estudos rendiam menos. Verdade. Hoje, como que estão suas notas? Tem o máximo nota menor que eu tirei foi 7, tá bom. Tá bom, você também não liga muito com 9, 10 para você só nas áreas que você gosta e as outras ficam mediano. Ele faz cálculo de tudo que ele precisa, gente. Ele tirou uma nota na prova mensal, ele faz o cálculo de quanto que ele precisa na bimestral para ir com média. Isso é perito, né? Fazer média quando você precisa. Você aprendeu rapidinho isso aí, né? Ixi, um monte de gente da minha sala não sabia fazer média, eu fiz com um monte de gente no passado. Então não faz muita questão de ser 10, mas aprender, né? Qual que é a diferença? É melhor aprender do que tirar 10. Se puder tirar um 10, também tá de bom. Poder tirar 10 é bom, mas o importante é aprender. E aí o pessoal fica querendo saber assim, João Luiz, você veio fazer uma live comigo, vai explica aqui pro pessoal por que veio a ideia dessa live? Da onde que veio essa história? Eu briguei pra você fazer uma live comigo, qual foi a realidade? A realidade foi que eu fiz uma brincadeira e deu risco. Ele queria fazer live, porque eu tô fazendo live toda semana, 2 lives por semana, mas ele falou assim, mãe, você não faz uma live comigo? Eu falei, não, por isso, vamos marcar uma live para semana que vem. E aí, da quinta-feira passada para agora, programar uma live, saiu uma live, né? E agora, a partir do agora, o próprio João Luiz vai estar abrindo um espacinho para estar conversando, fazendo a live dele, para os jovens, os adolescentes estarem vindo para um bate-papo, trocando ideia, dessas questões de como que é possível administrar para a gente fazer aquilo que gosta, mas também aquilo que é necessário, né? E ainda tem tempo para assistir série, né, João Luiz? Ainda assiste série, né? Netflix, ainda segue série do Netflix com a mãe, ainda tem horário que a gente assiste série juntos. Aí, de repente, um acelera nos episódios, aí o outro fala, você foi pra frente. Mas ainda tem o tempo. Ainda dá tempo de assistir série, né? Então, pra você, a pandemia tá de boa. E eu não o gostava medo... muito de sair, eu não era muito de sair, então tá normal pra mim. A única coisa que mudou mesmo foi o meu inglês e meu tênis. E os colegas? E não ver os amigos? Às vezes eu converso com eles no WhatsApp, mas eu também não sou muito de ficar no celular. E você tem medo do coronavírus ou para você tá tudo normal? O que você acha dessa situação? Agora sai de você, sai de dentro de casa. O que está acontecendo no mundo? Qual que é a sua opinião sobre isso? Assim, quem for sair de casa por necessidade, assim, acho bom tomar cuidado, porque a doença não pode ser tratada como uma brincadeira, porque isso já deu muitas mortes em muitos países. Mas assim, eu como estou dentro de casa, eu não estou muito me importando com isso. Sim, falando de mim, mas as pessoas que forem sair, elas devem se importar. O pessoal aqui do direito tá com saudade de fazer audiência presencial, e aí todo mundo querendo sair. Eu também tô com saudade até de ir no cinema. Fala sério, você não tá nem com saudade do cineminha? Não. Hoje eu pus um TBT, de saudade até de ir no cinema, de ir no shopping, de viajar, de ir pra praia. Mas, enfim, né? Vai chegar o tempo que vai dar para fazer tudo de novo. Ah, teve uma programação sua deste ano que mudou, né? O que você ia fazer no fim do ano? Ia pro Canadá. Primeira vez que ia ver neve. Triste.
Porque viajar para o exterior você já viajou, mas nunca viu neve, né? Nunca foi na época do inverno, esse ano ia. Programação cortada. Ia fazer um curso do Canadá, mês de dezembro, mês de janeiro, e passear também na casa da tia, não vai dar, né? Então tá, João Luiz, nós vamos encerrando um pouquinho antes do horário. Hoje eu vou conseguir terminar uma live sem a live cair comigo. Já pensou? Que maravilha? Vamos ver se o pessoal... Meu áudio bugou 2 vezes por causa que São Paulo me ligou 2 vezes. Ah, né? No que ligou você... Ah, entendi. No que ligou, o áudio... Problemas. Entendi. São Paulo, vivo? Claro, sei lá. O Cauã Pires está falando que depois da quarentena ele continuou vivendo normalmente. Eu também estou vivendo normalmente, mas que eu queria sair, eu queria. Normalmente, graças a Deus, mas está tudo bem aqui. Então, gente, muito obrigada por todos que compareceram nessa live, né? O João também quer falar alguma coisa para os seus amigos que vieram aqui te prestigiar. Obrigado a todo mundo aí que veio me ver, os meus amigos do meu clã e quem joga comigo, Santos, Daniel, Paulinho, Pimenta, Robson, muito obrigado aí a todos e uma boa noite para todos também. João tá lindo de cabelo curto. Tá assim, ele não queria cortar cabelo, a mãe dele brigou com ele, Daniel, mas tá aí, cortou. Tem que cortar esse cabelo. Tem que parar. A tia Dedéia tá aqui dando oi pra você, dando tchau. Bom, gente, então, muito obrigada pela presença de todos. Aí avisa para os amigos conhecidos que vai ficar gravado no IGTV. E eu vou colocar no meu Insta, o João Luiz no dele, para aqueles que não assistiram e quiserem ouvir um pouquinho como que é essa rotina aqui nossa. Cada um no seu quadrado. Eu levo aqui de casa, cada um no seu espaço para não ter interferência. Então tá, gente, boa noite. Ah, e sua madrinha entrou aqui, Dinário. Dá oi para ela. Não acabei de ver. Ai, ai. Tá acabando, Di. Depois você assiste no IGTV. Tá bom, gente. Um abraço. Tchau, boa noite.